Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês hoje, sábado, dia 23 de agosto de 2025, e o assunto é o pedido aí de extradição do Taliaferro, né? O Alexandre de Moraes, título da matéria, gente, matéria da Revista Oeste, tá aqui, ó. Moraes pede extradição de Taliaferro. Né? Eu não sei se ele tá exilado lá na Itália. Ele tá exilado na Itália, gente? Ele conseguiu asilo? Eu não sei, né? E falar negócio de asilo, né? Depois eu convido vocês da esquerda que estão aí, né, comemorando essa questão aí da cartinha do pedido de asilo de Bolsonaro. Depois vocês dão uma retrospectiva na história da esquerda, da história do PT, dos integrantes. Vocês vão ter uma pequena surpresa, porque é aquele negócio que eu falo sempre, né? Tem coisas que não são crimes para eles, mas se tornam crimes para os outros. Se tem um grupo que pediu asilo e muito asilo, foi o grupo da esquerda. É estranho que hoje a esquerda esteja querendo, né, a prisão de Bolsonaro por isso. E o que chama mais a atenção, gente, é que essa questão do asilo político, asilo diplomático ou refúgio, né, você não só tem essa prerrogativa na Constituição, como você tem isso também na Carta dos Direitos Universais, não é direito, é o não sei o que universal dos direitos humanos, e tem na ONU. Na ONU, vocês sabiam que a ONU tem uma resolução defendendo, né, esse negócio do asilo? Cara, e os direitos humanos também tem. É estranho que a esquerda, que tanto defende a ONU e os direitos humanos, agora esteja com. Mas sim, o assunto não é esse aqui, só pra. Né, eu tenho pra mim, eu não sei se o Taliaferro tá exilado lá, se conseguiu asilo ou não. Bom, vamos pra matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição do nosso vídeo tem o link de convite para o WhatsApp, onde todas as matérias você sempre recebe em primeiríssima mão, e também tem a nossa chave Pix, onde você pode colaborar com o canal, dar uma forcinha pra gente e nos ajudar patrocinando aí o nosso trabalho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou a extradição de seu ex-assessor Eduardo Taliaferro. O homem, que atualmente vive na Itália, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de 4 crimes. A formalização do pedido ocorreu no início desta semana, antes de o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar denúncia contra o ex-assessor. Deixa eu ler de novo aqui, gente, para vocês entenderem o que aconteceu. A formalização do pedido ocorreu no início desta semana, antes de o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar denúncia contra o ex-assessor. Olha só que interessante, gente. Ou seja, isso dá a entender que Alexandre de Moraes, apesar de ter pedido a questão da denúncia, aguardar, ver se ele tomou decisão por si próprio. Tipo assim, não me importa o que a Procuradoria-Geral da República vai falar, porque eu já vou logo pedir e pronto. Ou talvez já se sabia, né? Enfim. É interessante isso aqui, não, gente? O papel do ministro é aguardar o trâmite das coisas, porque essa pressa, quer dizer, a Procuradoria-Geral fica de dar o entendimento dela, mas eu simplesmente faço antes que a Procuradoria. Eu não entendi essa lógica aqui, né? Taliaferro virou alvo da investigação depois que a imprensa vazou em agosto de 2024 conversas que mostravam que o gabinete de Moraes no Supremo ordenou a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral por mensagens e informações. Os documentos embasaram decisões do ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news de 2022.
A defesa de Taliaferro afirmou ver como indignação essa perseguição por verdades estarem sendo denunciadas. É um incêndio na Amazônia, não apenas uma cortina de fumaça, para tentar esconder os abusos e ilegalidades objeto da Vaza Toga. E segundo, sem falar do medo do que mais pode vir, dizem os advogados. Eu tava dando uma olhada, gente. Por incrível que pareça, o Brasil, ultimamente, tem sido o país que mais tem pedido asilo, extradição. Agora, o que chama a atenção nos pedidos de extradição é que esses pedidos são relacionados a questões de políticos ou pessoas relacionadas com opiniões políticas contrárias a uma determinada ala. Isso é estranho. Vaza Toga é o nome dado aos vazamentos de mensagens de magistrados em referência a Vaza Jato, série de reportagens sobre a Operação Lava Jato. Engraçado que quando vazou, né, a Vaza Jato, as mensagens tiveram validade, tiveram peso, mesmo sendo obtidas através de um hacker de forma criminosa, que a lei diz que se a prova é obtida de forma criminosa, ela não pode ser usada. Aqui você tem as conversas, né? Não foram obtidas de forma criminosa, mas ao invés de se investigar as conversas, não. Vamos investigar quem vazou. Por exemplo, ninguém está investigando qual funcionário público da Polícia Federal vazou as conversas de cunho privativo de Bolsonaro. Não tem ninguém. É estranho que pela lei, gente, pela lei, primeiro, antes do juiz liberar as conversas, né, que é no caso do Silas Malafaia e do Bolsonaro, como o Silas Malafaia e o Bolsonaro foi indiciado, primeiro eles tinham que depor, depois é que as conversas seriam liberadas. Mas não, se liberam as conversas primeiro para criar uma opinião pública para depois, né, que tiver uma opinião formada, uma opinião pública formada, aí deixarem eles se explicarem. Só que aí é como diz a história, né? A ideia primeiro é mexer com a cabeça da população, fazer o estrago primeiro, para depois tentar, né, fazer a coisa certa. Só que aí não vai fazer diferença e aí vai acabar justificando ou tentando trazer para dentro do contexto que eles querem. Nesta sexta-feira, 22, a PGR denunciou Taliaferro por 4 crimes: violação de sigilo funcional, porque vazou a conversa e a conversa revelava muita coisa. Coação no curso do processo. Qual coação, gente? Se não tinha nada de errado nas mensagens, então não impedia nada. Poxa, quer dizer, como é que você vai coagir alguém com algo que não tem nenhum crime? A não ser que você fez alguma coisa de errado, aí sim você foi coagido. Obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele havia sido indiciado em abril pela Polícia Federal. O relator é o próprio Moraes. No momento do indiciamento, Taliaferro negou qualquer irregularidade. Sua defesa declarou que ele reitera categoricamente que não foi responsável pelo suposto vazamento. Para a PGR, Taliaferro revelou informações confidenciais que obteve em razão do cargo ocupado, com o fim de obstruir investigações e favorecer interesse próprio e alheio. Aí pergunta, qual era o interesse próprio de Taliaferro no momento que as mensagens apareceram? O cara não era ninguém, o cara não tinha visibilidade, o cara tava com a vida sossegada, não tinha ninguém na cola dele. Quer dizer, o cara só teve prejuízo, gente. Qual foi o benefício próprio que esse menino teve? O ex-assessor prepara uma denúncia contra Moraes no Parlamento Europeu. A Procuradoria afirma que a saída dele do país demonstra suposto alinhamento com a organização criminosa ligada aos atos antidemocráticos. Quer dizer, se o cara fica é preso, se foge é porque então, se você fugiu é porque você é culpado, mas se você ficasse você ia ser preso. E aí, gente? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, cara. É incrível. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Menino, eu sou homem. Ai, meu pai. Na denúncia, a PGR destacou que o anúncio público recente, 30 de julho de 2025, em estado estrangeiro, da intenção de revelar novas informações funcionais sigilosas, lançando inclusive campanha de arrecadação de recursos para financiar o seu intento criminoso,
atende o propósito da organização criminosa de tentar impedir e restringir o livre exercício do poder judiciário. Vocês já prestaram atenção, gente, que essa organização criminosa é uma organização muito desorganizada, porque uma hora é um que tá organizando, outra hora é outro que tá organizando, aí depois é outro que aparece. Vocês já prestaram que os elementos envolvidos nessa organização são muito desorganizados? Falam em organização criminosa, mas ninguém apresenta os integrantes. Todo mundo que a PGR, que a Procuradoria-Geral ou que Moraes olhe, não gostei da sua cara, vira integrante de uma organização. Mas ninguém... Você tem o PC, você tem o PV, você tem o não sei o que do terceiro comando, não sei das quantas. Você tem as bandas da Culá, né? Você tem, enfim, meio mundo, né? De organização por aí. Tem nome, sobrenome, líderes, integrantes. Mas aqui não, gente. Todo dia surge um cabra novo nessa organização. É um negócio que não dá pra entender essa organização de... Não, tem que colocar assim, associação a desorganização criminosa. Porque, menino, pensa, todo mundo faz parte do negócio. Que organização da moléstia é essa? O documento acrescenta, está clara a adesão ao objetivo de incitar novos atos antidemocráticos e provocar disseminação de notícias falsas. Engraçado, as notícias são falsas, mas ninguém desmentiu. Contra a Suprema Corte. Tá aí a matéria, gente. Interessante. Bom, vamos aguardar aqui para ver o resultado. Será que a Itália vai, gente? Porque, ó, vamos ser sinceros, gente. O papel do juiz é julgar os fatos. Moraes não está julgando. Ele está atuando como investigador aqui no caso. O que eu li ali? Ele decidiu antes da Procuradoria-Geral apresentar o recurso. Eu não entendo, gente. Eu confesso que o sistema jurídico está muito bagunçado. Tudo agora é organização criminosa, é atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Eu confesso, o que significa, gente, atentado violento ao Estado Democrático de Direito? O que é isso? É agarrar o Estado no tapa e sair bolando ladeira abaixo com violento, toma-lhe peia, toma-lhe madeira, toma-lhe cacete, é isso? Eu não sei, gente, mas o que significa? Porque hoje tudo que é contrário à ideia... Ó, você vê, as mensagens revelam até áudio do assessor do Alexandre de Moraes. Como é que eu posso dizer que o cara produziu alguma coisa contra as investigações se o que ele revela é algo que deve ser investigado? Mostra atos ilícitos dentro... Então, se fosse assim, não podia ter cancelado a Lava Jato. Qual é a acusação contra Sérgio Moro e contra o Deltan Dallagnol? Que eles conversavam, que procurador e juiz conversavam e produziam esquemas. E se a gente colocar na balança, as conversas que foram ditas ali do Deltan e do Moro são muito mais leves do que foi apontado aqui pelo Taliaferro ou pelas mensagens. É preocupante, gente. Agora, eu não sei aqui se o Taliaferro tá exilado lá na Itália ou não, né? Isso pode... Eu começo a achar que isso pode criar uma barreira também ali no sentido da extradição da Carla Zambelli, porque você tem 2 pedidos na Itália, né? E aí os 2 pedidos do mesmo camarada, envolvendo as mesmas questões. Apesar da questão da Carla ter o envolvimento lá com a questão do hacker, ter o envolvimento lá da história da arma e tudo, mas todas ligadas ao mesmo ministro. Aí você vai... Gente, acho que todos os pedidos, se não 90% dos pedidos de extradição hoje do Brasil são de Alexandre de Moraes contra pessoas que criticam o Supremo, que apontam falhas no Supremo. Isso tá ficando preocupante no país, mas vamos guardar para ver, né? Como é que isso aqui vai... Até onde isso aqui vai. Vamos aguardar para ver como as autoridades italianas irão reagir a esse pedido. Se isso talvez terá ou não influência na questão ali
do Moraes. E aqui tem um detalhe. A gente vê uma pressa do Alexandre de Moraes, porque você vê que o Alexandre de Moraes, você presta atenção que o Alexandre de Moraes, ele nem esperou o indiciamento da Procuradoria-Geral da República. Isso faz a gente acreditar que o ministro está preocupado com o que vai ser vazado das coisas que o Taliaferro apresentou lá na Itália, que disse que entregou um canal de televisão, né? Segundo ele, entregou lá um canal de televisão e que estariam, né, entre essa semana que passou e essa semana que vai entrar agora, sendo aí divulgado. Então, a impressão que dá é que a atuação do Alexandre é com pressa para tirar ele de lá o mais depressa possível, para quando essas mensagens vierem vazar, ele possa ter o poder sobre o Taliaferro, né? E assim, enfim, não vou dizer praticar o autoritarismo, porque eu não vou entrar nessa questão, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque hoje o Brasil que nós vivemos, você não pode discordar dos fatos. Você tem que acreditar no que se apresenta. Os fatos não importam. Mas tudo bem, gente. Vamos aguardar para ver no que vai dar isso aqui, né? Comentário aqui, deixa eu ver. Acho que deve ser... não tá o nome da pessoa aqui, né? Infelizmente tem alguns canais que o YouTube aqui não manda o nome, manda um monte de letrinha, né? JRZ, não sei das quantas aqui. Mas ele comentou aqui: e o Congresso que está aí, o que esperar? Infelizmente, o problema não é nem o Congresso. O problema hoje é os dois presidentes das duas casas legislativas. Nós temos hoje, gente, um Congresso atuante e disposto a fazer. O que nós não temos são dois presidentes com coragem de pautar o que se deveria pautar, né? Ela comentou aqui no Supremo pode bloquear ativos de empresas americanas no Brasil. Isso aqui, gente, vai gerar desemprego. Isso aqui vai gerar retirada de investimento no Brasil, porque bloquear ativos significa bloquear os ganhos das empresas, os lucros das empresas, o dinheiro das empresas. Quem é que vai querer investir num país que um juiz resolve decidir, fala, não, eu vou bloquear o dinheiro de todo mundo, acabou. Isso não vai acabar bem para nós aqui no Brasil, né? Deixa eu continuar aqui para o próximo comentário. Deixa eu ver quem tá comentando. Lígia Viana comentou aqui, colocou uns rostinhos aqui, uns emojizinhos, né? Ela comentou no vídeo: Banco do Brasil é o primeiro a bloquear cartão de Moraes. Tá aqui, deixei pro próximo. Deixa eu ver aqui, próximo comentário. José Sérgio da Silva, acho que é isso. A Polícia Federal Brasileira se tornou uma vergonha internacional. Pois é, antigamente a nossa Polícia Federal servia para prender traficantes, trabalhar na fronteira ali, né, ações. Hoje não, hoje a Polícia Federal ela serve para, né, e fazer busca e apreensão na casa de pessoas que têm pensamentos contrários a uma determinada ala. A Argentina responde sobre pedido de asilo de Bolsonaro. Tá aí, marcado o comentário. Deixa eu ver mais aqui quem tem comentando mais aqui. Deixa eu ver pra gente finalizar. Cadê os comentários, gente? Comentário. Sueli da Silva, minha amiga, ela colocou aqui: boa tarde, meu amigo. Obrigado, Sueli, para você, boa noite, querida. Para Mendonça, um bom juiz deve ser avaliado pelo respeito e não pelo medo. Vou marcar aqui o comentário dela e vamos responder, né, gente? Como sempre. Cadê? Deixa eu aqui responder o comentário. Botar aqui: olá. Vai uma virgulinha. Minha amiga. Outra vírgula. Boa noite, porque agora é boa noite, né? Tá aí.
Obrigado, querida, pelo comentário. Gente, estamos indo, mas daqui a pouco fiquem ligadinhos que a gente pode voltar. Mais informações. Fui!